Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado. A gente está aí começando mais um dia, que Deus ele te dê um dia todo ele direcionado por Ele, que a gente faça aí boas escolhas na nossa vida. Hoje a gente vai lá para o livro de Mateus, no capítulo 27, que Deus ele possa ministrar o teu coração e, como sempre, que Ele abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, a tua família, que Ele possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. E hoje, antes da gente ler o nosso texto base, para a gente poder se situar um pouco no que está acontecendo, Mateus, ali um dos 12, ele escreve isso para falar sobre a crucificação. Jesus ele estava ali na cruz, pendurado entre dois criminosos, enquanto as multidões o insultavam. E entre essas provocações ali, a gente pode destacar exatamente as palavras registradas no texto que a gente vai ler agora, que é o versículo 43 do capítulo 27 de Mateus, e que diz assim, ó: Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se tem compaixão dele, pois disse, sou o Filho de Deus. Amém? E essa frase ela foi lançada ali pelos líderes religiosos, pelos mestres da lei, como diz alguns versículos atrás, e revela ali uma percepção profundamente errada, sobre a lógica divina. E esse é o pensamento de muitos, infelizmente, nos nossos dias. Afinal de contas, se eu confiei em Deus, Ele tem a obrigação de me livrar. E se Deus não livra, é porque Deus ele não me quer bem, Ele não me ama. Então, se a gente usar a lógica humana, meu irmão, isso até parece fazer sentido. Só que o agir de Deus, ele não tem nada a ver com a lógica humana. E muitas das vezes, a gente não vai entender Deus, o porquê de algumas coisas serem da forma como é, como Ele tem conduzido ou conduziu. Porque a lógica daqueles que zombavam de Jesus ali na cruz é de que a gente tem que se dar bem sempre. E quando a gente olha para esse texto de Mateus 27, nós vemos ali uma das cenas mais dramáticas do Novo Testamento. E Jesus ele está ali na cruz e os líderes religiosos zombando dele. Afinal de contas, Jesus, você não confiou em Deus, que Ele o livre agora, se de fato o quer bem. Então aqui, meu irmão, eles questionam ali a identidade, a confiança de Jesus em Deus, tentando aplicar ali uma lógica humana a toda aquela situação. Agora eu te pergunto, tem lógica Deus deixar o seu filho pregado numa cruz, sofrendo, sentindo dor? Será que isso tem lógica? Mas em tudo aquilo ali, meu irmão, havia um plano traçado desde a eternidade. A gente se depara aí pela vida com um monte de cristão frustrado. E isso por achar que o operar de Deus, ele segue uma lógica humana. Porque se Deus ele fosse usar da lógica humana para te escolher, por exemplo, para me escolher, será que ele havia escolhido a tua vida, a minha vida? Com certeza não, porque nós somos cheios de altos e baixos. Ora se quer caminhar com Deus, ora se caminha mais de longe, não é verdade? E a gente voltando aqui para o texto, para esse versículo, tem algo interessante. A frase confiou em Deus, que Ele o livre agora, se de fato quer bem, ela ecoa também lá com o Salmo 22, lá no versículo 8, onde o salmista ali, em meio ao sofrimento, ele é ridicularizado por sua confiança em Deus. E esse salmo é frequentemente ali visto como uma profecia messiânica sobre a crucificação de Jesus, mostrando ali a profunda conexão entre o Antigo Testamento e o Novo. E a zombaria dos líderes religiosos ali, meu irmão, revela uma coisa, revela uma compreensão ali superficial da relação de Jesus com o Pai, com Deus. Porque eles acreditavam ali que se Jesus ele fosse realmente o Filho de Deus, então Deus o livraria ali de forma imediata da cruz. E essa lógica humana, ela falha. Ela falha em reconhecer ali a profundidade do plano de Deus, que incluía ali o sofrimento e a morte de Jesus, como parte essencial para a redenção da humanidade. E vale lembrar que a sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. Pois os caminhos de Deus, meu irmão, eles não são os nossos caminhos. Então o confronto ali entre a lógica humana e a lógica de Deus é um tema recorrente na vida cristã, porque muitos de nós, ao enfrentar adversidades na vida, muitas das vezes a gente questiona, afinal de contas, se Deus me ama, por que eu estou sofrendo, hein? E essa pergunta, embora seja bem natural, ela ignora ali o fato de que o sofrimento ele pode ter sim um propósito maior no plano de Deus.
E a gente precisa entender que Deus, na sua soberania, Ele utiliza até mesmo o sofrimento para a santificação, para o fortalecimento da nossa fé, daqueles que servem ao Senhor. Então, assim como Jesus ele enfrentou ali a cruz, nós também enfrentamos as nossas cruzes do dia a dia. E não é porque Deus nos ama menos, mas porque Ele tem um propósito maior para as nossas vidas que vai muito além do nosso entendimento. E como bem disse também certa vez John Piper, Deus ele é mais glorificado quando você está satisfeito nele. E isso mesmo em meio ao sofrimento, aos dias difíceis, aos dias de dor. E Deus ele se revela, meu irmão, no sofrimento e na aparente fraqueza da nossa vida. Quer ver uma coisa? Para quem é pai ou mãe, para quem teve a experiência de ensinar o filho a andar de bicicleta, no início a gente colocava ali 2 rodinhas, é verdade? E para quê? Para apoiar, para não cair, para os primeiros passos. Mas chega um ponto que o pai lhe permite que o seu filho aprenda o quê? A andar de bicicleta sem rodinha, não é verdade? Agora, o que acontece com isso, hein? O filho ele cai várias vezes, ele chora, ele sente dor, mas o pai ele sabe que essas quedas elas são necessárias para o aprendizado, para o crescimento. Da mesma forma, Deus ele permite que a gente passe sim por dificuldades, sabendo que elas nos fortalecem e moldam o nosso caráter para algo maior. E essa analogia, ela pode ser complementada com a ideia de que Deus, como um bom pai, ele nunca nos abandona durante as nossas quedas, os nossos dias maus. E para a gente poder concluir, 3 ensinamentos que a gente pode carregar para a vida. Em primeiro lugar, a lógica humana, meu irmão, frequentemente ela falha em compreender os planos de Deus, porque o sofrimento de Jesus ele na cruz é um exemplo bem claro de que o amor de Deus ele não se manifesta apenas na ausência da dor, mas também na sua presença ali em meio à dor. Em segundo lugar, e assim como a cruz foi essencial ali para a redenção, as nossas dificuldades podem ser instrumentos de Deus para moldar a nossa vida e usar as nossas vidas de maneira que a gente muitas das vezes não compreende. Em terceiro lugar, a nossa identidade em Cristo, ela é inabalável, a gente não pode esquecer disso. Então, assim como Jesus ele não duvidou da sua identidade como filho de Deus ele na cruz, a gente deve lembrar que nós somos filhos e filhas de Deus, mesmo quando a gente enfrenta tribulações na nossa vida. E para a gente fechar hoje, lá no livro de Romanos, no versículo 28 do capítulo 8, tem um texto que a gente conhece bem e que nos assegura que Deus ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o quê? Que o amam, né? Dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então lembre-se de nunca esquecer, alguém teve que sofrer para lhe trazer vida, meu irmão. Alguém deu a vida por amor a você, vida para a sua vida. Se você está passando pelos piores dias da tua vida, se as respostas não vêm, que a gente possa carregar dentro do peito uma certeza que os projetos de Deus, eles vão muito além do nosso entendimento. Mesmo quando a dor ela nos alcança, os planos de Deus eles são maiores, muitas das vezes incompreensíveis, não é verdade? E não são poucas as vezes, são muitas. Mas continue confiando no Senhor, entrega o teu caminho, a tua vida nas mãos dele. Guarda no teu coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. E se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. E na segunda-feira, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida. E que Deus abençoe ricamente a tua vida, o teu fim de semana, em nome de Jesus, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.